Saka- Sakamoto, e aí? Esse anúncio feito pelo presidente Lula, pelo ministro Flávio Dino, de um plano de segurança, presença de militares, o que te parece isso? Já vimos algo parecido, né? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Eu fico até, na verdade, assim, na verdade, porque realmente é uma. Primeiro, que é uma resposta do tipo, vai o que dá, no meio de um processo muito maior, mais complicado com isso. Eu concordo totalmente com o Rafael. Quando eu estava acompanhando o lançamento das ações, né, do governo, né? Eu falei, ok, né? Você está botando o exército, você está botando as três forças em determinados pontos estratégicos, já vamos falar disso. Só que o principal local estratégico, e claro, não é para botar forças armadas, pelo amor de Deus, não estamos na ditadura, mas o que a gente precisaria de fato ter uma ação governamental para limpar, mais do que portos e aeroportos, é a polícia e a política, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, uma série de outros estados onde você tem o crime organizado entranhado, né? Você tem relações, né, promíscuas entre o Estado e o crime, narcomilícias, né, entre outras organizações, né, e aí isso não vai mudar enquanto você não tiver uma ação. O problema é que enfrentar isso significa cortar na carne, significa o governo que fizer isso talvez nem se reeleja no Brasil. Não, o governo federal, os governos estaduais que de fato fizerem isso não se reelegem no Brasil. O Cláudio Castro não manda de fato no Rio de Janeiro, né? Você tem um conjunto, você tem uma máfia de interesses que manda de fato no Rio de Janeiro, né? O Cláudio Castro, ele aqui e ali, né, naquilo que deixam ou naquilo que até onde a competência dele vai, mas o fato é de que não funciona do jeito que o cidadão acha, né? Não é desse jeito. Agora, o governo, falando e aí eu acho que essa parte com relação à ação da polícia e da política, ele está devendo desde o dia 1 do governo, né? O ministro Flávio Dino deveria ter apresentado, deveria ter isso é uma coisa que deveria ter chegado pronto. Mas o PT não discutiu? Discutiu, os setoriais do PT discutem sobre segurança. A questão é se o governo Lula quer aplicar o que foi discutido durante tantos anos pelos setoriais do PT, que discutem segurança, inclusive envolvendo os atores de segurança, envolvendo as populações envolvidas, tudo isso. Agora, o governo quer aplicar aquele remédio, né? Agora, o Lula ele falou esses dias que ele não queria GLO e agora todo mundo está falando, não, agora ele quer GLO. Na verdade é o seguinte, acho que o Lula ele tinha, na verdade, estava falando de GLO com relação, ele não queria policiamento ostensivo de militares nas ruas, né? Mas aí ele topou com relação aos portos e aeroportos. Agora, claro que ele poderia ter sido mais claro com relação a isso, né? Quando ele fala que não ia ter GLO no seu governo, né? Ele poderia ter deixado, não, na verdade, não vai ter GLO para policiamento ostensivo nas ruas, até porque os militares não são treinados para fazer policiamento ostensivo. Nas vezes que fizeram policiamento ostensivo, desculpa, fizeram bobagem. A gente tem o caso do músico, né, Evaldo Rosa, e do catador de recicláveis o Luciano Macedo, que foram metralhados com centenas de tiros no Rio de Janeiro, confundidos por militares quando o músico ia numa festinha infantil e o catador foi ajudar o músico que estava morrendo. E aí quase a chacina foi maior, né? Exatamente por conta desse despreparo dos militares. Agora, o Lula, ele também pode deixar mais claro, só que essa falta de clareza dele falar assim, olha, eu não quero uma GLO, na verdade ele queria dizer, eu não quero os militares policiando nas ruas, como o governo não tem, o próprio governo não tem clareza do que quer no curto, médio e longo prazo com relação a policiamento, então fica essa noção de confusão. E, na verdade, não é. A única diferença é que o governo está tentando fazer o seguinte: olha, eu quero mostrar que estou fazendo algo, não vou me meter onde não sou chamado, ou não vou me meter na competência estadual, não posso meter militar na rua, até porque depois do 8 de janeiro, isso aí, o governo que fizer isso, o governo democrático que fizer isso depois do 8 de janeiro, merece um golpe mesmo. Então, mas ao mesmo tempo ele precisa mostrar serviço. Só que, como eu concordo com o Rafael, você não tem um projeto. E a gente não tem um projeto de segurança que está sendo aplicado. Tem ações que estão sendo aplicadas à medida que o problema vai caminhando. A gente está enxugando gelo.
Carla, é claro que a gente vê também essa questão toda, como segurança pública é um tema importante para o brasileiro e sabemos que, de fato, a atribuição de segurança é do Estado, mas o governo federal também tem uma importância nesse papel, mas também não pode assumir todo o ônus por aquilo que ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro. Como é que fica essa divisão e como é que você vê esse plano também? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, professor Rafael e a todos. Bom, eu acho que o professor Rafael e o Sakamoto colocaram aí a realidade, né? Não dá para adorar a pílula, não dá para ser muito otimista num problema que é tão estrutural e tão antigo, né? Eu acho que o presidente Lula tem feito, por essa falta de transparência que o Sakamoto comentou, eu acho que ele acaba fazendo um pouco de confusão, né? Porque não é ele, há 5 dias ele falou que não vai ter militar no Rio de Janeiro, querendo dizer, enquanto eu for presidente não tem GLO, não tem intervenção. Acho que ele misturou um pouco desses conceitos da intervenção federal e da GLO, né? Porque eu acho que elas tem um pouquinho de diferença aí. E nesse caso, a GLO focada nos portos e aeroportos, para justamente, como disse o ministro Flávio Dino, tentar fazer um trabalho conjunto com a polícia. Eu acho que vai ser um experimento aí, complicado, difícil de atuar. Eu estava aqui falando com alguns militares para ver como é que vai ser essa operação de fato. Eles estavam comentando, por exemplo, que em área de fronteiras, para fora desses pontos determinados, né, na GLO assinada hoje pelo presidente Lula, eles, em tese, já teriam poder, né, de polícia, enfim. Tem uma mistura aí que tem que ficar mais claro, acho que tem que deixar mais transparente como é que vai, de fato, funcionar essas operações, para justamente não ter porque uma coisa é a integração, né, com as polícias, outra coisa enfim, operações distintas que precisam ser muito bem detalhadas. Eu diria que tem um outro plano de fundo nessa questão, só vou fazer uma provocação, que aqui em Brasília, eu tive uns cafezinhos essa semana, que estava muito se falando sobre a demora do presidente Lula em indicação do STF, poderia estar relacionada a essa crise de segurança no Rio, querendo que o ministro Flávio Dino mostrasse aí um plano, um caminho, uma ação mais forte, mais incisiva do governo nessa área da segurança do Rio de Janeiro, que nesses últimos dias explodiu aí essa onda de violência com a milícia e tudo mais, para poder fazer, de fato, a indicação, se for, eventualmente, o ministro Flávio Dino o indicado do presidente Lula. Isso é conversa de bastidor aqui, de algumas fontes que falam que poderia estar isso também na mesa. A gente pode ver se nos próximos dias isso, de fato, acontece ou não. Mas eu acho que a gente ainda precisa de algumas respostas, e aí eu só voltaria a uma outra coisa, que eu também tenho provocado aqui algumas fontes militares em relação a isso. O que fez o presidente Lula, em 5 dias, sair da frase enquanto eu for presidente não vai ter GLO, para hoje ele dizer no púlpito ali na frente da imprensa, chamar essa coletiva, participar dessa coletiva e dizer, assina um decreto de GLO, né? Acho que a relação entre o governo, a gente lembra que lá no 8 de janeiro, quando se cogitou uma GLO, o que se tem notícia na época é que a primeira-dama, Janja, foi uma das que influenciou o presidente Lula a não assinar a GLO por medo de golpe em relação dos militares poderem, com isso ali, tomarem o poder. E, desde então, o presidente Lula fala dessa relação de desconfiança com as Forças Armadas, que o ministro José Múcio, elogiado dos dois lados aí, vem construindo nesses últimos meses, né? Vem tentando retomar essa confiança. E eu estou aqui perguntando o que foi o ponto-chave que fez o presidente Lula mudar de ideia, e se representa, se a gente pode dizer que isso representa aí uma nova fase de confiança do Lula com os militares ou não. Mas eu ainda não tive essa resposta, Diego. Como tudo aconteceu agora, a gente vai apurando aí ao longo do tempo, entendendo melhor o que é esse plano do governo e se ele vai ser efetivo ou não, né? Mas é um problema, como colocou muito bem o professor Sakamoto, muito difícil. E a realidade é muito mais complexa do que só esse decreto. Muito bom.